Pai do Senhor, meus amados irmãos, hino 131 da harpa. Irmão, é difícil cantar, né? Esses hinos da harpa. Tem que cantar mais hino que mexe com o povo, que sacode os esqueletos. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. E a terceira estrofe. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O hino 131 da harpa. Meus amados irmãos, não se engane com esses louvores de hoje. É feito para ganhar dinheiro. A pessoa tem um dom de compor o hino e faz um hino espetacular. E o pior é que as igrejas estão aceitando esse tipo de louvor. É feito para ganhar dinheiro. O sentido, se chegar numa gravadora com hino desses antigos, não, você tá doido, aqui não toca nisso aí ninguém vai querer ouvir não, mas vai, tem um povo que ainda ouve esses louvores sacros santos. Então, porque o maior pintor do mundo tá lhe enganando. O meu Deus não é pintor e nem pinta a história de ninguém, nem escreve a história de ninguém, cada um escreve a sua história. Porque nós vamos prestar conta com a história que a gente escreveu. E tudo que a gente fizer é a nossa história. Vamos prestar conta com ela. Então não é Deus que escreve a história de ninguém. Ele está escrevendo uma história... Não. Deus me dá a oportunidade de botar um ponto final na minha história pregressa, que não prestava. Um alcoólatra, um prostituto, um sem vergonha. Deus me dá a oportunidade de colocar um ponto final numa história que não presta, e escrever uma nova história com ele. Ele não escreve história de ninguém, nem está pintando a sua história. Não, ele não está indo pelos valados, pelas montanhas atrás de você, não. Você que tem que ir atrás dele. Ele já veio, foi até a cruz. Lá ele pagou o preço, abriu a porta, você tem que entrar por ela. Romanos capítulo 8. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí nós vamos para o 27, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse negócio de nascer predestinado, não. Aqui Paulo está falando daqueles que creram.
Aqueles que creem na sua palavra estão predestinados a ir para o céu. Aleluia. Porque para mim tenho por certo que as aflições, irmão, as tuas tribulações, o teu sofrimento, não dá para comparar com a glória que há de se manifestar em nossa vida. Com aquilo que está preparado para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que não negam o seu nome. Aí eu pergunto, você está preparado para entrar na fornalha? Você está preparado para enfrentar a morte? Jesus disse, por causa do meu nome, vós sereis odiados. Mas o mundo não está mais odiando os crentes, não. Está gostando dos crentes. Porque os crentes se adaptaram ao mundo. Ao invés do mundo se adaptar à igreja, a igreja está se adaptando ao mundo. A coisa está banalizada. Mas tem um remanescente. Ainda existe dentro da igreja um povo que não se dobra. E aqueles jovens, 3 jovens na fornalha, não estavam preocupados que iam morrer, irmão, pelo amor de Deus. Não se preocupe que morrer você vai. Cedo ou tarde, nós vamos tombar a sepultura. A preocupação deles era não negar o seu Deus. Coisas que muitos estão negando. Como assim, irmão? Com a vida que vive. Enganando, mentindo, fingindo ser crente. Não adianta, está perdendo tempo. Porque, para mim, tenho por certo as aflições desse tempo, as tribulações que tu estás passando, a dificuldade que tu está passando, se agarra com Jesus. Não deixe ele por nada, porque você não vai ganhar nada. Se você perdeu tudo aqui nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Mas se você perder a fé, você está lascado. Essa é a palavra certa mesmo. Tenho por certo que todas as aflições que você está passando, que essa enfermidade, não deixe que a enfermidade roube a tua paz. Mas eu estou morrendo, irmão. Crente não morre. Crente que está firme em Jesus não morre. E não é a morte que vai fazer ele desistir da caminhada. Pelo contrário, a morte é o caminho que nos leva até ele. Então permanece firme. As tribulações, ela não vem para matar o crente, pelo contrário, ela vem para fazer com que o crente fique mais forte, mais firme ainda. Então, também não peça para paciência não, viu, irmão? Tem crente que, gente, me dá paciência. Porque para você ter paciência, você vai ter que passar por tribulação. Se você não está preparado para passar pela tribulação, paciência você não vai adquirir nunca. Então, e aquele que examina os corações, que conhece a tua e a minha vida, sabe se tu é realmente um verdadeiro crente, se tu tem prazer em adorar o Senhor, ou se tu vai mais um no meio da multidão. Ele conhece a intenção do coração, ele sabe o que se passa, ele conhece aquele que verdadeiramente o adora, para exaltar o nome dele. Não é para ser exaltado, é para que o nome dele seja exaltado, não é você, para aparecer. A coisa está diferente. Estão preocupados em mexer com a igreja. Pregadores de hoje inventam tanta coisa. Chega a dar nojo. Ele pensa que ele é chamado para mexer com a igreja. Não. Quem tem que mexer com a igreja é o Espírito Santo. E você pensa, só basta se colocar na mão de Deus. O homem, quando é usado por Deus, a igreja se alegra. O Espírito Santo, ele domina o ambiente. Não precisa nem o pregador pedir nada. Porque o Espírito Santo toca no coração daquele ouvinte que tem ouvido. Não é que tem orelha não. Porque a igreja está cheia de crente que só tem orelha, mas não tem ouvido. Aquele que examina os corações. Sabe qual é a intenção do... Aquele irmão, aquele hino que diz... essa casa é sua, nós deixamos para você. É outra mentira. Tá certo? É outra mentira. Porque... está desfazendo o que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que eu e você somos morada, templo do Espírito Santo. E ele já habita. Fica um pouco mais. Como é que ele fica saindo e entrando? Que negócio é esse? Eu tô todo arrupiado. Eita, meu Deus. É tanta invenção. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intercede por você. Naquela hora tão angustiante que você não consegue nem pronunciar nenhuma palavra, só faz chorar.
Ele intercede por você. Irmão, e tem certas orações, certos choros da presença de Deus que vale mais do que 1000 palavras. Não é no muito falar que Deus vai me atender. É um coração sincero diante dele. Publicano, eu dou graças a Deus porque eu dou esmola, eu faço isso e faço aquilo. Aí o outro chegou, não teve nem menção de olhar para o céu. O Senhor, tu sabe que eu sou miserável. Eu sou miserável. Eita Jesus, esse Deus atendeu, ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração de todo mundo, agora responder é outra história, viu? Ele ouve a oração do ímpio, do pecador, seja quem for. Ele ouve, porque ele não é surdo. Agora atender é outra história, tem outra coisa aí, né? E sabemos que todas as coisas contribuem, e alguém só pega metade do versículo. Para o bem daqueles que amam a Deus. Não, irmão, o versículo não para aí, não. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles, e aí vem o complemento do versículo, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Não é qualquer um não, irmão. Paulo sofreu tanta coisa, mas ele disse que isso ali para ele era proveitoso, porque ele sabia que o evangelho estava sendo anunciado e ele tinha ganho nisso. O sofrimento dele, ele não estava preocupado com o sofrimento dele. O importante era anunciar a Cristo. Porque os que Deus conheceu, ele conheceu, ele chamou. A esses também, porque os que Deus conheceu também os predestinou. Olha, ele predestinou quem? Qualquer um não. Ninguém já nasceu predestinado a ir para o céu e outros para o inferno. Não. Ele predestinou quem? Os crentes, aqueles que creem na sua palavra, estão predestinados. Esses sim. Estão predestinados a herdar o céu. E daqueles que são já. Porque os que antes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Como é que você está sendo? Tens parecido com o teu Jesus? Será que alguém pode olhar para você e ver? Ali vai um crente. Tá difícil hoje, irmão. É tanto crente moderno, tanta irmãzinha na academia, nua, tanto crente bombado, e a alma fraca, e a alma lascada. Cuida da tua alma, porque esse corpo vai apodrece. Não presta. Cuida da tua alma. É o recado de hoje. Cuide da sua alma. Olha, cuidado. Não se engane. Ou você é crente ou você não é. Eram 10 virgens. Todas eram noivas. Mas havia umas noivas que estavam com as suas vestes manchadas. Não tiveram cuidado de permanecer com as vestes limpas. Então Jesus já lavou as tuas vestes. Não suje com o pecado. Porque essa sujeira, qualquer suja a roupa. Mas o pecado suja a alma. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Eu fui chamado para ser diferente. Cuidado com esses louvores de hoje. Não cante, irmão. Não cante esse tipo de louvor. Porque é só enganação. Amém?